Nas redes da caridade. Apoio. Cantina Liliana. Restaurante e pizzaria. Luxor. Empreendimentos imobiliários. Visite o residencial Manaíra em Baçaí. Orla Autoescola. Sua melhor opção em dirigir. Olá, bom dia a todos. Estamos mais uma vez com o programa Nas Redes da Caridade. É uma satisfação muito grande estar com você no café da manhã, onde hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante interessante, que é pertinente a todos nós, onde nós vamos falar sobre vícios e virtudes, né? Numa visão espírita, o que os espíritos nos trouxeram, a doutrina espírita nos informaram a respeito de vícios e virtudes. Hoje nós nos encontramos aqui com os nossos amigos, né? O D'Alessandro Rodrigues, né? E o Wilson Rodrigues. Não são irmãos, né? Mas somos irmãos, né? Em Jesus, né? Vamos falar assim, né? Mas o Wilson e D'Alessandro fazem parte hoje da nossa mesa. Hoje, então, falando sobre os vícios e as virtudes numa ótica espírita, nos canais do YouTube, do Facebook e do Instagram, nas redes da caridade. Acessem, façam a sua inscrição, dê um like lá, para que a gente possa continuar aí, né, com o programa no ar. Eu queria hoje, então vamos começar esse assunto, né, Wilson e D'Alessandro. As suas observações iniciais aí, o Wilson sempre faz umas anotações, né? E eu queria que você pudesse dar um pontapé inicial nesse assunto tão importante para todos nós, que nós, como somos espíritos inferiores, né? Nós carregamos vícios e queremos ir em busca das virtudes, né? É mais ou menos isso aí, Wilson? Isso aí. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estarem conosco nessa manhã de sábado. Como o Caetano falou, vícios e virtudes é um tema bem importante e é um tema sempre muito discutido dentro da doutrina espírita. Vícios e virtudes nada mais são do que hábitos adquiridos, né? E uma interessante definição de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, no capítulo 20, que é intitulado Hábito, ele fala uma pequena frase que fala assim, ó, hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados operando constante indução à rotina. Então olha que interessante definição que Emmanuel nos traz. É uma esteira de reflexos mentais. Se a gente for pensar uma esteira rolante, uma escada rolante, a gente vê que é algo constante, repetitivo, cíclico, que não para. Está sempre com aquele movimento igual, sem parar. Então ele fala que o hábito, e nesse hábito a gente enquadraria aqui os vícios e as virtudes, são as repetições constantes de atitudes, de atos que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Então, olha a importância da gente se policiar e se adequar no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Porque o hábito nada mais é do que uma rotina que você cria diariamente. Por exemplo, você todos os dias vai para o seu trabalho. Então, você tem o hábito, ou você pega o ônibus no mesmo horário, ou você pega seu carro e faz aquela mesma rota. Então, você já está tão acostumado, 5, às vezes 10 anos indo pelo mesmo caminho, que você faz aquilo no automatismo. Isso. Então, quando você faz aquilo no automatismo, é porque se tornou um hábito. Se a gente for ver, por exemplo, nossos reflexos aqui involuntários, nós estamos aqui conversando, quantas vezes os teus olhos já piscaram? Várias vezes, e você nem se dá conta disso. Mas é algo que já foi interiorizado, algo que o teu corpo já se acostumou a fazer involuntariamente. Quantas vezes teu coração já bateu? Não precisa mandar, o coração bate. Porque é algo que na esteira do tempo já foi desenvolvido ao longo das nossas encarnações. E os vícios e as virtudes, principalmente, que é o que a gente tem que se empenhar a desenvolver, só será desenvolvido e só vai se tornar natural no nosso comportamento quando a gente fizer de uma forma que não precisa nem
falar para ninguém, nem eu me esforçar para fazer. Eu vou fazer tão natural como um piscar de olho. Você concorda, Alessandro? Interessante. Bom dia a todos. Obrigado pelo acolhimento dia, em sua casa física e mental. Interessante, porque se nós voltarmos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde tem as leis morais, ele termina com a questão da perfeição moral. Isso. Ou seja, onde vai abordar os vícios e as virtudes. Ele vai chamar mais a atenção para todos nós, Allan Kardec, perante a virtude. Por isso que termina com o depoimento de Santo Agostinho, que não nasce santo. Era um ser humano, um cavalheiro, pelo contrário, sua mãe religiosa, extremamente espiritualizada, depois ele se transforma. E ele nos mostra, através do diálogo interno, proposto pela benfeitora Joana de Ângeles e benfeitor Honório, algo que faz a psicologia, que é a meditação. Então, se a gente dali pegar aqueles testemunho do Senhor Aurélio Augusto e depois vermos no Evangelho segundo o Espiritismo, por que aparece a instrução dos Espíritos? Cada Espírito que fala conosco mostra a virtude que ele já desenvolveu. Por exemplo, o Michel, que virtude ele desenvolveu? A piedade. E assim vai a irmã Rosália, a caridade perante o próximo, olhando perante aquele que a sociedade chama de criminoso. Então é interessante que, como o Wilson bem retratou a todos nós, e Emmanuel chama a atenção, esse olhar para dentro de nós mesmos, para a gente identificar o hábito equivocado, ou seja, vício, e desenvolver hábitos saudáveis, ou seja, a palavra santos, do latim, significa saudável. O santo não quer dizer algo separado, mas sim algo saudável. É muito interessante para todos nós. Bacana, né? Bacana. E essas mensagens, elas estão no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que, assim, é um roteiro, né? Para a gente adquirir virtudes. Exatamente. Né? Mas é muito legal quando o Espírito, ele se coloca numa posição, fala assim, olha, eu agi assim, era dessa forma que eu conquistei virtudes, né? E isso é muito interessante, porque você vê que está ao alcance de todos nós isso. Todo mundo pode ser virtuoso. Demanda o quê? Esforço, né? Exatamente. Demanda esforço. É mais ou menos isso? Isso aí que você falou, quando Kardec vai falar no Livro dos Médiuns sobre a classificação dos espíritos, e também que ele traz isso para a gente no Livro dos Espíritos, sobre anjos e demônios, o que são os anjos e os demônios na comparação? Nada mais são que espíritos que fizeram escolhas mais felizes e já estão num patamar de evolução mais adiantado na escala espírita, né, na classificação. Mas Kardec nos traz uma definição na questão 685 no Livro dos Espíritos acerca da educação. Ele fala assim, que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Olha que interessante. Então, quando você coloca teu filho na escola, né, para estudar ali, para cumprir aquele cronograma do maternal, primário, ginásio, é assim ainda que fala hoje? Sim. Colegial, né? Não, mudou, colegial não, ensino médio. Mudou. Qual professor aqui? Mudou as terminologias, né? Faz tempo, né? Precisa adquirir hábitos novos, ele, né? Mas... Então, quando você põe ali teu filho para cumprir essa grade aí, letiva de ensinos aí, você está incutindo o hábito nele de estudar, o hábito de se educar, o hábito de criar cultura. Porque Kardec fala que para a gente criar hábitos bons, a educação ela tem um papel de alicerce fundamental no crescimento do ser humano na parte moral, não só na intelectual. Você precisa sempre desenvolver as tuas duas asas, né? Que se fala a asa da virtude, né? A asa moral e a asa do intelecto. Mas ambas se completam. Mas quando você desenvolve o intelecto também e você começa a pensar, a raciocinar, a entender o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal, e aí você traz para o teu lado moral. E aí você começa a pesar na balança as tuas atitudes, os teus atos, o teu comportamento perante ao próximo, e aí você consegue começar a ter avaliações melhores. E quando a gente tem conhecimento, a gente depois não pode falar, eu fiz isso porque eu não sabia. Ô Wilson, mas para fazer isso, você precisa estar um pouco consciente dos seus deveres na vida, né? Então, se a pessoa... Ele falou um momento em meditação. Sim. Em meditação. Então, a meditação pode me auxiliar a identificar dentro de mim mesmo esse hábito equivocado que eu carrego, o vício. Então, por exemplo, se eu tenho o hábito equivocado de ficar falando da vida dos outros, traduzindo fofoca, a vida está me convidando a eu não ser mais fofoqueiro. Aquele 3 crivos proposto por o senhor Sócrates,
que o benfeitor Humberto de Campos nos traz, que eu até trouxe aqui, se tiver um tempinho para a gente ler. Lógico, Os três crivos. Certa feita, um ser humano esbaforrido achegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te em particular. Espera, ajuntou o sábio prudente. Já passaste o que me vais dizer pelos três crivos? Três crivos? Perguntou o visitante espantado. Sim, meu caro amigo, três crivos. Observemos, tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes comunicar? Bem, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não posso. Mas ouvi dizer então, exato, de certo peneiraste o assunto pelo segundo crivo, da bondade. Ainda que não seja real o que julga saber, será pelo menos bom o que queres contar? Hesitando, o ser humano replicou, isso não, muito pelo contrário. Ah, tornou o sábio Sócrates, então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil? Aduziu o visitante ainda agitado. Útil não é? Bem, rematou o filósofo num sorriso. Se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada vale em casos sem edificação para nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questões de maledicência. Humberto de Campos. Muito legal, que é esses três crivos aí. Ele falou o primeiro, eu já lembrei de fake news ali. Eu falei, meu Deus do céu. E é uma coisa que a gente faz com tanta naturalidade hoje e que a gente nem se importa com as consequências daquilo. Então, eu acho que nós estamos num grau aí fora de vínculo com as leis naturais, né? Nós estamos, assim, desconexos com Deus, vamos colocar assim, e não nos importamos e vamos levando hábitos novos que são nocivos à nossa saúde e à sociedade. Por isso que a sociedade não está tão doente, onde ela não percebe mais a crueldade que ela faz consigo mesmo, de falta de respeito consigo mesmo. Então as pessoas se expõem muito, as pessoas não têm nenhum problema em agredir o outro. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo assim, Wilson? Porque a proposta espírita, né? Nós somos espíritos inferiores, que carregamos na estrada da vida coisas ainda não muito boas do nosso passado, pela nossa imaturidade, pela nossa infantilidade, né? E cometemos os equívocos, os erros que são naturais. Mas nessa estrada adquirimos vícios, né? E esses vícios, com o tempo, eles vão liberando toxinas dentro da gente. Olha que interessante. Uma vez eu vi uma pesquisa de uns neurocientistas e eles falaram que nas abordagens que eles fizeram nessa pesquisa, com perguntas às pessoas de comportamento, eles repararam que um vício muito grande da sociedade é a lamentação. Lamentar. Que às vezes nada dá certo para ele, que ninguém me ama, ninguém me quer. Eu chamei de lamurinas, são as enzimas da lamentação. E às vezes a pessoa faz isso a vida toda, ou a maledicência, e ela não repara que ela está intoxicada com isso. E ela precisa sofrer uma desintoxicação. Da mesma forma que uma pessoa vai para uma clínica desintoxicar de uma droga, uma cocaína, ela tem que desintoxicar dessa droga que ela está ingerindo e está intoxicando e ela está encharcada. E os espíritos nos ofereceram um caminho. Eles falaram assim, olha, a caridade é um caminho para você debelar esses vícios. É por aí? O que vocês acompanham assim o meu raciocínio? Procede assim, a gente ficar encharcado dessas substâncias que fazem mal para a gente e depois a gente não percebe disso, porque já está tão habituado àquela situação e se torna um dependente ou daquela química, ou química que era emocional e que se transformou em química, neuroquímica mesmo. Quando vê, você tem o teu corpo encharcado com isso, o teu psicológico encharcado com isso, e o teu emocional super fragilizado para você dar um arranque e se liberar dessas coisas. É mais ou menos assim? O que você acha? Eu acho que está tão certo isso que você falou, que hoje
a doença que a gente vê que mais assola a humanidade, depressão e ansiedade. Certo. Quando a pessoa com depressão ela vai no consultório e no clínico lá, ele faz um monte de exames e ele fala para a pessoa, olha, não tem nenhuma alteração nos teus exames, você não tem nada fisicamente. Então encaminha a pessoa para um psicólogo ou para um psiquiatra. E aí está a maior prova de que as nossas dores morais, as nossas dificuldades de lidar com os nossos vícios e desenvolver as nossas virtudes influenciam diretamente no nosso corpo físico. Porque quando a gente está com alguma pendência a resolver, vamos chamar assim, alguma consciência pesada por alguma atitude que eu tomei perante a sociedade ou perante algum semelhante meu que vive próximo e aquilo começa a me cobrar, eu começo a desenvolver patologias no meu corpo físico que são geradas pelos meus pensamentos não muito harmonizados comigo. Então a gente sabe que aí você pode cair numa depressão, a partir de uma depressão você pode gerar processos de câncer, você pode gerar infinitas doenças que não tem uma explicação física, que depois vai se somatizar e manifestar no teu corpo físico. Isso. Mas primeiro que manifestou na alma. E não é isso que a homeopatia trata? Sim. Hoje em dia, né? A gente vê, diferentemente da alopatia, a alopatia ela quer resolver você está com febre, ela quer baixar a tua febre na hora. Ela vai né? no efeito. A homeopatia não, ela vai buscar lá a tua causa, a tua gênese lá atrás, no perispírito, para ver, porque é o que se fala, se a gente lembrar naquele livro lá, da série André Luiz, quando se fala do psicoscópio, que isso quando chegar no plano terrestre vai ser fabuloso. Domínios da mediunidade. Isso, que eles avaliam a capacidade de ajuda dos médiuns para a reunião mediúnica através de um aparelho chamado psicoscópio. E André Luiz fica pasmo com aquele aparelho ali, o que seria, e o mentor dele explica que ali ele não consegue ver não só a parte física do médium, mas ele consegue ver a parte perispiritual do médium, né? O que ele pode realmente produzir, o que ele tem de raízes trazendo algumas dificuldades, quais são as sementes que ele pode produzir. Então, imagina quando nossos médicos encarnados tiverem um psicoscópio na mão. Agora eu vou provocar aqui o D'Alessandro, porque o D'Alessandro é professor de física, né? Eu fico imaginando assim, D'Alessandro, se a gente pudesse jogar um pozinho de pirim-pim-pim aqui, e ele impregnasse os nossos pensamentos, e os pensamentos se traduzissem em imagens, a gente ficaria muito feliz, ou às vezes até descontente, né? Mas seria uma coisa fabulosa, porque o pensamento se comporta em onda e assim por diante, né? Mas é traduzido no mundo espiritual, né? Um outro plano de vida, de uma forma, por exemplo, como imagem, né? E eu fico pensando, agora você falando isso, né, Wilson, do psicoscópio, né? Que vai acusar, né, como qualquer aparelho, aí vai detectar, vai acusar o problema, e aí vai falar, a solução do problema vai lá despertar a caridade dentro de você, bons sentimentos, para renovar, desintoxicar disso. Imagina assim, eu fico imaginando onda de televisão, onda de celular, onda pensamento, tanta onda no nosso espaço aqui, né? Isso tudo mexe com a gente, assim? O benfeitor André Luiz fala no livro Os Mensageiros. Quando ele está saindo da colônia Nosso Lar, chegando aqui na crosta, ele vai ver ao redor dos habitantes, ou seja, os encarnados, manchas escuras devido a criações de maus pensamentos. São bactérias do mundo espiritual. Ele vai usar um termo técnico que, graças à luz do sol, eliminaria, mas é tudo fruto do pensamento. Então é nessa obra que ele vai também mostrar o desenvolvimento de um jovem, na parte da mediunidade, a qual esse jovem era casado. Todavia, ele frequentava e tinha pensamentos no campo da sexolatria. Quando ele entrava em casa, os espíritos que o acompanhavam, porque ele atraía pelo pensamento, ficava do lado de fora, e sua esposa, quando fazia uma oração antes de dormir, matava as bactérias do mundo espiritual. Então, confirmando aquela frase de Jesus, do teu coração, é o que sai da tua boca, vem do teu coração. Então, a pessoa que só pensa em lamentação, como você disse, né? Que Chico Xavier, certa circunstância, devido à doença no dos olhos saindo até sangue, estava ali num processo de lamentação. Aparece-lhe Emmanuel: por que choras? Por que reclamas? É claro que não com essa minha conotação, a conotação mais amorosa, que é característica dos espíritos já ali, bons espíritos da segunda ordem. Aí ele fala: o senhor não está vendo que eu estou com uma doença tal grave, né? Ele fala:
Mas quantos nasceram deficientes visuais na Terra estão dando testemunho? Né? O próprio Divaldo, quando estava assim meio cambaleante, a Joana não vai trabalhar na parte mediúnica, mas eu estou quase morrendo. E ela brinca, mas já estou morta e vou trabalhar. Então eles não caem, esses benfeitores, já no processo da lamentação, da culpa, que a senhora Joana de Ângeles mostra no seu livro Em Busca da Verdade. A gente traz o nosso passado no nosso presente, né? Ficamos várias existências com esse sentimento de culpa, que é o auto-julgamento, autocondenação e alta punição. Se eu não faço isso de maneira direta, eu faço isso de maneira subconsciente. As nossas educações religiosas equivocadas, como a gente vem de um passado muito exigente, né? Jesus nunca incentivou o perfeccionismo, que é um desequilíbrio da alma. Ele sempre desenvolveu o equilíbrio, né? Então ele nos convidava, por isso que ele olhava para os fariseus que tinham ali um discurso de perfeccionista e ainda não eram perfeitos. Então, quem é perfeito não exige a perfeição do outro de maneira brusca, porque não tem nada da natureza, como fala o livro dos Espíritos, na frase de Leibniz, a natureza não dá saltos. Então, nós outros também, se eu identifico já, tenho maturidade, como mostrou a benfeitora Laura no nosso lar, antes ela encarnar, ela viu duas existências, ela e do senhor Ricardo. Ricardo vai na frente, então ela já acolhe o seu passado de maneira amorosa e ela não fica mais na lamentação. Então, se a gente lembrasse muito os nossos passados, a gente ia ficar ainda muito na sintonia da culpa. Eu não mereço, eu não sou capaz, eu sou... Que isso, eu vou ficar sempre... Exato, infelizmente, né? Infelizmente, eu ficaria mais preso ainda. E Emmanuel, nesse texto que eu estava falando sobre hábito no começo, ele nos compara como marinheiros de primeira viagem no mar. Quando você entra no mar pela primeira vez e você não tem experiência em lidar com a maré e com o vento, então se o vento vai para a esquerda, você permite que a embarcação vá junto. Se a maré te joga para a costa, ele permite, porque ele não tem experiência na condução do navio, do barco. E ele fala que nós, nas esteiras do tempo, agimos da mesma maneira, e principalmente nas épocas atuais. É aquilo que Paulo falava, viver no mundo sem ser do mundo. Porque hoje, é normal você querer levar vantagem. É normal você ver, você dar um golpe aqui, um golpe ali e se dar bem. Então você vê na televisão alguns políticos que se equivocam nas suas atitudes e acabam trazendo reflexo para a nossa juventude. Se você perguntar hoje para um jovem, o que você quer ser? Eu quero ser jogador de futebol ou quero ser político? Eles falam, jogador de futebol porque... Político também? Falam que quer ser político. Por quê? Porque eles veem que político consegue oferir vários lucros, apesar de não ter, às vezes, não são todos os políticos, acho que a grande maioria tem intenções excelentes de acertar, mas infelizmente os que acertam, a televisão, a mídia não mostra. O que eles preferem mostrar sempre? Aqueles caras que se equivocam. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado com a questão da mídia também, porque às vezes tem uma tendência meio sensacionalista ou dramática, e a gente fica impregnado com a forma como eles abordam. E até mesmo nessa pandemia aí, né? Quantos casos eu vejo assim de situações difíceis. Um dia desse no consultório, uma moça entrou, eu sou dentista, ela subiu a escada e ela estava de máscara, eu estava de máscara também. Ela falou assim, eu falei, olha, a máscara você tem que tirar, não tem jeito. Ela falou, não, e aí ela se mostrou um tanto quanto resistente, não sei o quê. Então eu vou embora, e foi embora, desceu a escada, não deu satisfação. Assim, você via que ela estava em desequilíbrio emocional, por conta das influências que vem sofrendo, da mídia e das pessoas, e daquele rigor, de um rigor extremo. Ainda não dá para ir no dentista sem tirar a máscara. Não tem jeito. Mas assim, eu percebi, assim, ela muito sensibilizada emocionalmente. Não está sabendo lidar com essa situação. E quando você está viciado ou dependente de um comportamento, as pessoas falam, precisou chegar no fundo do poço, né? Para poder perceber a necessidade de mudanças. Esse fundo do poço, o que é, D'Alessandro, assim? A dor. Perante os mecanismos da natureza, as leis divinas, não tem sofrimento, mas tem a dor. Então é aquilo que a gente tratou numa outra oportunidade. É como se existisse só uma estrada, a estrada do amor. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Não falou um dos caminhos, só tem um caminho, ele.
Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Então ele é mestre. Nós somos os aprendizes dele. Mas eu tenho lei de liberdade, livre-arbítrio. Eu posso criar um atalho. Tem uma hora no atalho que a rua para. Uma plaquinha, a rua sem saída. O nome disso é dor. Então, como relembrou o Wilson, o Saulo, ele precisou, infelizmente, quantos convites amorosos de Jesus, através de vários trabalhadores encarnados, Gamaliel, a própria noiva dele de Saulo, mas ele optou, usou mal o seu livre-arbítrio, aquele orgulho de raça, aquela prepotência, aquela ganância, etc. Até se afastou Gamaliel para o deserto, quando ele vê a noiva doente, ela em oração pede para se despedir, né? E ele então para depois, através da dor, na estrada de Damasco, começar o processo meditativo, porque ele vai ficar 30 anos, né, nesse trabalho interior, para um dia, como nós também vamos fazer, não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É verdade, é uma mudança significativa, assim, e uma demonstração muito bacana para todos nós, que todos nós temos condições de reverter as situações equivocadas ou de imaturidade nossa, né? Pessoal, nós vamos voltar com o assunto, já nós vamos para um intervalinho e voltamos em 2 minutinhos. Nas redes da caridade, apoio Cantina Liliana, Restaurante e Pizzaria, Luxor, Empreendimentos Imobiliários. Visite o Residencial Manaíra e Embaçaí. Orla Autoescola, sua melhor opção em dirigir. Olá, estamos de volta com o programa Nas Redes da Caridade. Com vocês, o Wilson e da Alessandro, falando sobre o assunto vícios e virtudes. As pessoas me perguntam, estão perguntando aí, cadê o Dr. Nilson? O Dr. Nilson, ele vai voltar, tirou umas férias aí, vai voltar e vai dar a satisfação para todos vocês. Parece que o Dr. Nilson tem uma importância muito grande. Eu faltei 2 vezes, ninguém perguntou nada de mim. Então, agora o Dr. Nilson faltou aí, não param de me ligar, perguntar se aconteceu isso, se está doente, se desencarnou. Eu falei, não, tá tudo bem, ele está tendo umas férias só. Eu dei umas férias para ele, o programa chegou no tempo dele de férias, né? Isso, mês sabático, né? Ele é professor, é mês sabático, né? 30 dias de férias. Então, vocês contam aí, 30 dias remuneradas as férias, e daqui a pouco ele está de volta. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a República dos Idosos. Eu convido o Wilson, que é o gestor da República, para falar sobre esse assunto. Então, a gente sempre pede auxílio de vocês. A República dos Idosos, Dr. Roberto Brolio, é um projeto do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros. Então, vocês estão vendo as imagens, nós temos 11 suítes. Os idosos que lá estão, nós temos cozinheira, faxineira, assistente social, psicóloga, parceria com a Associação Médica Espírita, onde todos os idosos ali são assistidos, né, fazem atividades físicas. Então é um lar completo que a gente procurou fazer para que eles se sintam acolhidos como se fosse na sua casa. Né? Então a gente pede ajuda sempre quem possa fazer a doação, ou se tornar sócio, que a gente tem um projeto Adote um Vovô, e é muito importante para a manutenção desse projeto do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros. Pessoal, então deixa eu só falar, a República dos Idosos, assim, às vezes as pessoas me ligam e falam assim, eu tenho uma avó, tenho uma tia, as pessoas, elas não podem ser acamadas, não é uma instituição de longa permanência. A República tem um conceito diferente, os idosos lá têm autonomia, só que, né, Wilson, os nossos idosos, eles vão ficando mais idosos e vão perder a autonomia. Então eu acredito que nós estamos treinando para no dia seguinte fazer uma ILPI, atender os idosos que estão acamados, né? Então, assim, nós estamos nos preparando, eu acredito. Precisamos de quê? Precisamos de ajuda. A ajuda, ela é fundamental. Nós fazemos os almoços aí, inclusive eu queria até agradecer a todos vocês que nos ajudaram na massa, compraram os seus convites, almoçaram com a gente, foi uma coisa fantástica, e é com o dinheiro que você comprou o seu convitinho lá da massa, da lasanha, que nós conseguimos dar o sustento
fazer a receita para pagar os funcionários e as refeições e a manutenção da República dos Idosos, Dr. Roberto Brólio. Então nós agradecemos você que participou conosco aí das massas e faço o convite para que você seja também um sócio. Por exemplo, você pode ser sócio, né? Pagar uma mensalidade lá, contribuir com um valorzinho e você todo mês contribui com isso, que às vezes para a gente não é nada, né? Mas para os idosos é significativo, né? Então, às vezes eu falo para o pessoal, amigo, deixa de fazer isso e colabora lá com as pessoas que se encontram lá na República, né? É uma forma, assim, de colaborar e de estar vinculado. Você vai criar raízes. Você cria raízes. E essas raízes são importantes, que são raízes do bem. Porque as pessoas são gratas quando são ajudadas, amparadas. E quando eu falo assim, muito obrigado, puxa vida, é uma onda de luz que todos nós estamos recebendo aí, né? E agora nós vamos falar sobre o Evangelho dos Animais. Que nós já retornamos todos os domingos de manhã, a partir das 9 horas. Evangelho dos Animais, o passe espírita para os nossos pets, né? A harmonização. Então fica o convite a todos. A gente está com 2 horários, às 9 horas e às 9h45, porque a gente tem uma limitação de público, né? Certo. Então entre em contato lá com o Luiz Monteiro de Barros. Qual que é o telefone? 3223-5635, Silva Jardim número 1, né? Você pode ligar, fala com o João, deixa a sua reserva lá, né? E participe. É muito bacana esse trabalho, viu? Eu fiquei bastante... No começo eu era resistente, assim, sabe? Eu confesso. Eu não sabia como seria, né? Como é novidade, né? E aí o Wilson lá foi com o jeito dele, tem habilidade com os animais... E conseguiu lá, tá fazendo um trabalho legal, né, Wilson? E entrando no tema de hoje com os animais, vícios e virtudes, os animais, eles desenvolvem em cada um de nós virtudes amorosas que a gente não sabia que tinha e estão adormecidas dentro de nós. Porque a gente não consegue ter o amor incondicional pelas pessoas que estão à nossa volta, mas pelos animais, esse amor condicional, a gente já consegue fazer florescer. Então é bem interessante. Wilson, também tem aquele lance que o cara, ele induz o cachorro a ser um cachorro agressivo, bravo. Também é repetição de comportamento. Né? Porque a índole, a natureza dos animais é a docilidade, é a amorosidade, como todos nós. Nós somos criados simples e ignorantes, mas nós não fomos criados para o mal, nós somos criados para evoluir e para o bem. E o animal, que nem falar, o pitbull é uma raça brava, nervosa, para briga, para rinha. Não, pelo contrário, o pitbull é uma raça amorosa, dócil, carinhosa. No entanto, algumas pessoas, na forma de sua criação, criam numa forma agressiva e o animal vai desenvolver... O dono é violento, né? E transfere toda aquela violência para o animal. E é interessante, quando eu fui fazer homeopatia, eu tive aula com médicos veterinários. E ele falava que cuidava do animal, mas tratava do dono. Exatamente. O dono era tratado, que era muito mais doente que o animal, né? A produção está falando que das camisetas, é isso? Sorteada, né? Nós temos aqui uma convidada, ela é uma web ouvinte, né? Espectadora nossa, a dona Regina. Por coincidência, é mãe do Wilson, né? E a dona Regina é uma pessoa extremamente simpática. A primeira vez que ela está vendo aqui, ó, dona Regina, pode olhar ali naquela câmera aí, ela está vendo aqui, e assim, ela já teve um comportamento de maternal aqui. Já veio arrumar minha camisa, não sei o quê. Eu acho que minha mãe, que está no mundo espiritual, gostou muito. Então, dona Regina, nosso muito obrigado. Receba das mãos do seu filho aí a camiseta, olha lá. E a mãe vai querer beijar, mas aí tá com um fio aqui, não pode. Vai levantar? Olha lá, mas mãe é mãe, viu? Aí nós agradecemos muito. Obrigado. Agora o D'Alessandro também vai querer. Eita, D'Alessandro. Olha o que mulher provoca no estúdio. Pode sentar, dona Regina. Nós agradecemos muito. Principalmente uma colaboradora, está assistindo a gente, paciente. Está adquirindo hábitos novos, né? E virtudes, né, dona Regina? Porque está tendo tolerância, paciência com a gente, né? Então, nosso agradecimento e continue firme e forte em assistir o programa, tá bom? Então, pode ficar aí mesmo, eu acho que não tem nenhum problema, só fica à vontade, tá bom?
Continuando, né, Wilson? Você fez uma série de anotações, parece que eu acho que tem 4 fases aí, o que é? Nós temos 4 arquétipos que a gente traz, fundamentais, das nossas posições perante o Evangelho de Jesus. Então ele fala assim, a primeira posição é de adversário. Quando a gente começa a ler, a escutar sobre Jesus, a gente se coloca contra, porque tudo que é novidade para nós, tudo que é diferente, tudo que provoca mudança, a princípio, a gente não aceita. Então, a primeira posição, o primeiro arquétipo no Evangelho, nós somos adversários do Cristo. Então, nós se colocamos ali contra Ele, apedrejando, sempre querendo ir contra. No segundo arquétipo, a gente se transfere para a multidão. Então, a multidão é aquele que a gente brinca, que é aquele boizinho de presépio, que vai todo mundo em bloco, vai para a esquerda, vai todo mundo para a direita, que nem entrada e saída de Santos e Corinthians, aquele povão que você não consegue fazer nada senão seguir a massa. Então a multidão, ela fica ali só querendo escutar sobre Jesus, para ver os benefícios que pode se usufruir disso. Sei lá, de repente vai sobrar alguma coisa, vai ter uma cura aqui para mim, então eu vou me aproveitar disso. Mas em momento nenhum, quem está na multidão quer fazer mudanças, ou quer se transformar, ou quer trabalhar para isso. Simplesmente está ali na inércia aquilo. É o viver no mundo sem ligar para nada. No terceiro aspecto, onde começa a nossa mudança, a gente já vai para o papel de discípulo. Então, discípulo, se a gente for lembrar ali, os discípulos, os 12 escolhidos por Jesus, eram pessoas simples, humildes, que também estavam na multidão a princípio. Mas, quando ele passa a ser discípulo, ele começa a conviver mais intimamente, começa a refletir mais sobre os ensinamentos do Cristo, começa a aplicar, começa a querer levar para o próximo. Então, você já traz aqueles ensinamentos para a sua vida. E o último arquétipo que ele fala, que é o de apóstolo. Então, se a gente pegar os apóstolos, que nem ele falou agora há pouco, o apóstolo Paulo, por exemplo, a transformação que ele fez em sua vida nos 30 anos ali, que ele fez aquele trabalho para conseguir introspectar o Cristo vivendo nele. Então, o apóstolo já é aquela pessoa que já passou por todas as fases de adversário, passou pela fase de multidão, passou pela fase de discípulo e agora é um verdadeiro apóstolo. A vida dele é um apostolado, mostrando as mensagens e sendo um reflexo, um espelho da vida que Jesus trouxe. Certo. Então, todos nós vamos passar por esses todos aí. Creio que no momento a gente nessas fases, a gente ainda está na fase de multidão, porque muitas vezes a gente se deixa levar para lá e para cá, e a gente estava falando pelos comportamentos da sociedade, né? O que você acha aí? Bastante profunda essa análise trazida por Wilson, o arquétipo, né? Já que os telespectadores ouvintes, a palavrinha arquétipo, né? Já que o Wilson estuda nessa parte da psicologia, às vezes eles vêm de Jung, ou seja, é um padrão. Então a gente tem um arquétipo de modelo perante a humanidade. Jesus, ele é mestre. Nós somos aprendizes quando estamos abertos, como falou bem o Wilson. É interessante a gente recordar a preguiça moral, que é lembrada por Emmanuel, o benfeitor, se não me falha a memória, Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu. Nós ainda trazemos muita tendência de não nos enxergarmos como espíritos imortais, então é muito forte essa parte moral dentro de nós, assim, a preguiça, né? Já que a gente se desenvolve intelectualmente e moralmente, né? Mas esse desenvolvimento moral é através de esforços, trabalhos diários, e às vezes a pessoa ainda está nesse nível. Todo mundo é assim, maledicente, como a gente deu fofoqueiro, então não quero... Uma hora dessa, um dia desse, a Joana de Ângeles falando nos seus livros, no calendário não tem um dia desse, nem o relógio uma hora dessa. E aí, quando eu vou perceber, eu estou já com uma idade avançada, é meio tarde para o arrependimento, para a expiação e para a reparação, que é uma lei divina, a lei da reparação proposta por Allan Kardec no livro Céu e Inferno. Então, o Espiritismo nos traz essa responsabilidade. Eu posso começar o meu processo agora e eu não posso exigir perfeição, não posso me comparar ao outro. Se o irmão Paulo é um pouquinho lá na frente, Chico Xavier, outros, o que eu posso fazer no meu nível evolutivo? Então, eu gosto de usar a escola. Se eu estou na 5ª série, eu não tenho que me comparar com o Caetano, que está na 7ª série. Eu tenho que comparar com o Wilson, que está na 8ª série. Eu tenho que ser um bom estudante da 5ª série. Senão eu fico perdendo a oportunidade trazida das disciplinas a qual eu sou convidado a desenvolver na 5ª série, esperando um dia, ser o professor, seja o mestre. Não sou ainda o professor, nem o diretor da escola. Eu sou o estudante da 5ª série. É interessante porque essa análise que você fez, superficial, mas é profunda se a gente vasculhar, é realmente isso. A gente sempre almeja alguma coisa que a gente ainda não tem condições de ser. Porque talvez o difícil é fazer o simples.
e a gente quer ir para o mais complicado, né? Então, esse comportamento mais perfeito, ou aquela disciplina rigorosa, às vezes você não tem essa disciplina, mas você está na busca dela. Sabe que durante a busca dessa disciplina, você vai tomar os tombos. É perfeitamente normal. E eu posso ver em relação aos vícios, né? Quando a pessoa está fazendo um tratamento de desintoxicação, é muito natural ela cair. Ela cair, mas ela tem que levantar. Então, a queda, já é mostrado para ela que a queda é natural nessa sua via de recuperação, né? E os benfeitores sabem muito bem. Sabe, olha, meu amigo, não queira fazer coisa que não está no teu alcance ainda. Quando você falou entre a terra e o céu, tem um caso lá de um menino que ele desencarna, que ele tomou um remédio, um veneno, né? E aquilo corroeu todo o trato digestório dele. Não sei se você recorda. E ele estava sofrendo pra caramba. E eu acho que é o André Luiz que está em volta lá. Falou, pô, mas não dá para amenizar esse sofrimento? Ficou com aquela intenção de querer ajudar. Quando você entra na lei, a lei te pegou, você não obedeceu a lei. Aí a lei vai te corrigir. Não é que a lei ela é má. A lei é lei. É perfeita. Então você tem que obedecer a lei. Se você não obedeceu a lei, ela, entre aspas, vai te cobrar. Lógico que a gente está aqui para aliviar as dores, né? Um ajudar o outro. Mas aí o que o André estava um pouco atormentado é que viu o sofrimento daquela criança, porque ela estava com um trato todo em desequilíbrio na parte perispiritual e ele precisava se recompor. Qual era a forma mais imediata de recomposição? Através de uma nova encarnação, mas que viesse com um problema grave nessa área. Então, às vezes as pessoas veem situações na vida e que ficam muito pesarosas. São meios de reparação. Quando eu converso lá, não sei se pode me chamar a atenção, quando eu converso às vezes com espíritos que se encontram no mundo espiritual, ou mesmo, vamos falar aqui, encarnados, se encontram no mundo, aqui na vida física, em qualquer etapa da vida, mas, por exemplo, com uma patologia na área mental, né, que às vezes ele não consegue nem se manifestar, eu dou os parabéns, porque ele está enfrentando aquela situação. Ele se propôs, às vezes nem se propôs, mas ele está enfrentando. Ele está passando por um enfrentamento. E só esse enfrentamento é digno de dar os parabéns, de levar palavras de conforto, de consolo e de estímulo. Porque ele está enfrentando essa situação. Então não tem que ter dó. Trata de uma forma normal. Por isso que cada vez mais as patologias aí nessa área, as pessoas tratam normal. Antigamente, uma pessoa com a trissomia do 21, lá, o Down, ele era excluído da sociedade. Hoje, beneficiam a empresa que tem uma pessoa com esse tipo de problema. Olha a mudança de comportamento nessa própria existência nossa. Então, o olhar mudou. O olhar do observador diante do objeto lá de observação, ele mudou a visão dele. O Paulo mudou a visão dele. Ele falou, agora virou um obstinado para o outro lado. Você falei alguma bobagem? Não, está certíssimo. Eu estava lembrando aqui, enquanto você estava falando, no livro No Mundo Maior, Calderaro, quando explica os 3 níveis da casa mental para André Luiz, inclusive fazendo menção até ao livro da doutora Irvênia, do Décio e do doutor Sérgio Lopes, o cérebro triuno, né? Que cada um fala, a doutora Irvênia fala da parte física, neuro. O Décio fala da parte fisiológica e o Sérgio Lopes fala da parte moral. Né? Então é um livro bem interessante para quem não conhece o cérebro triuno. Mas Calderaro faz alusão aos 3 níveis da casa mental, comparando por que casa mental. Porque ele compara com os 3 níveis como se fosse um porão, um térreo e um primeiro andar. E aí ele explica para André Luiz que no porão são todas as características, os ensinamentos que a gente já conseguiu alicerçar e já se tornou natural dentro de nós
voltando àquele exemplo que a gente deu no começo de piscar o olho. Então, todos os automatismos que já estão alicerçados na minha base estão nessa porão da casa mental. O térreo seria o estado que nós nos encontramos. Desculpa, ele faz a comparação com a parte anatômica, né, o cerebelo lá, e é muito interessante isso, porque vale a pena você estudar ou ler para entender que tudo tem uma relação, né? O nosso cérebro só foi desenvolvendo porque você se esforçou muito para que ele se desenvolvesse, né? Esse porão, eles comparam com, eles falam, é o cérebro reptiliano do ser humano, né? É uma verdadeira aula de anatomia nos livros de André Luiz, onde a ciência, a medicina, ela vem depois, são livros que foram psicografados em 1940, 1950, mas hoje, em 2020, estão se comprovando o que se falava, o que André Luiz trouxe, né? E aí, quando ele fala do térreo, ele fala que a casa mental do térreo são o momento que nós estamos vivendo agora. São os esforços diários que a gente faz para trazer novas conquistas com as nossas vivências diárias. E o sótão, né, o primeiro andar que ele fala, são as nossas conquistas futuras. É o que a gente almeja ser, o que a gente almeja conquistar. Mas qual é o grande X de você administrar os vícios e as virtudes? É você usar a base, o automatismo que você já conquistou para fortalecer o momento que você está vivendo agora, para que você consiga chegar o mais breve possível no primeiro andar, que são nas conquistas espirituais, nas conquistas morais mais elevadas, que a gente ainda tem que fazer um esforço grande para se manter nesse primeiro andar, porque a maior parte do tempo a gente vive aqui no térreo, dando os nossos tropeços, com as nossas dificuldades, com os nossos anseios, ainda permitindo ser multidão. E às vezes escorrega lá pro porão, né? Quantas vezes a gente vai pro porão? Que é a base lá da preservação da espécie, é onde você vai se defender, às vezes através da violência, ou então e o sexo através da perpetuação da espécie. Então, é uma coisa bem primária lá, e às vezes a gente cai lá para baixo, né? E o Espiritismo, ele trouxe a chave aí para a gente alçar esse primeiro andar, né? Que é a caridade, onde você vai parar e refletir, porque quando você está fazendo caridade, qualquer caridade, ela te leva a uma reflexão, porque você sempre vai fazer uma comparação sua com aquela pessoa que você está, entre aspas, beneficiando, né? E isso leva a uma reflexão. E o da Alessandro chamou muita atenção, que é uma coisa que está até agora aqui na minha cabeça, a meditação, né? Que isso são atitudes de uma pessoa desperta para a vida. Sim. Ela está viva, essa aí. Isso. Não é isso? O espírito não está mais na condição de sono, né? Despertou sua consciência. Isso. Por isso que, terminando o livro terceiro, é Santo Agostinho que vai terminar o livro terceiro, que são as leis divinas dentro do livro dos Espíritos, que justamente trata disso, os vícios e as virtudes. Por que ele apresenta Santo Agostinho, além de Santo Agostinho ser um espírito da codificação? Porque Santo Agostinho, assim como Saulo, vai mostrar para a gente, é possível a mudança aí, não precisa desencarnar para mudar. Né? O mesmo senhor André Luiz, quando ele escreve as obras para todos nós, vai dizer, olha, eu não tinha a informação que vocês tiveram, ou que eu passei, vocês não precisam passar porque eu passei. Né? Eles vêm de maneira muito amorosa, assim quem trabalha nas instituições espíritas, através da facilitação da fala, os depoimentos, não é só dos benfeitores que a gente aprende muito com os irmãos em sofrimento. Né? Então, o irmão que vem falar sobre a sexolatria, vem falar sobre aquela bebidinha que ele chamava socialmente, ele ficou dependente, a questão do ciúme exacerbado, a questão do poder, eu fui político, mas eu confundi a política, que é a ciência do bem comum, como falava Aristóteles, e vários políticos o fazem, eu desvirtuei para um poder próprio do partido. Então, a doutrina espírita nos desperta a consciência. O que você está olhando aí, Wilson? Bacana. Eu estava procurando aqui, até pedi o livro dos Espíritos da Alessandro que ele trouxe, e eu estava lembrando aqui, capítulo 12, para quem quiser pesquisar mais sobre esse tema, que fala da perfeição moral, e no item 1, que fala as virtudes e os vícios. Então, são 8 questões aqui que fala exatamente dessa temática, e a gente está até chegando já no final aí, e até eu já vou aproveitar e fazer as considerações finais. Eu queria falar só da questão aqui 894, que Kardec pergunta assim, por que tem pessoas que fazem o bem por um gesto tão espontâneo, sem que tenha que vencer nenhuma dificuldade, nenhum sentimento contrário, né? Para elas, ele fala aqui,
Têm elas igual mérito em lutar com a própria natureza, né? Então a gente olha às vezes para determinadas pessoas, vamos pegar um exemplo aí, vamos falar a irmã Dulce aí, que foi uma pessoa que conseguiu vivenciar realmente essas virtudes do bem. A gente percebe que ela fazia isso com uma facilidade, como lavar a mão, como piscar. Era natural. Natural. E aí Kardec pergunta isso para os espíritos. E aí os espíritos dão a resposta para eles. As que não têm que lutar é porque nelas o progresso está realizado. Então o que ele quer dizer aqui que o progresso está realizado? A gente vai lembrar aqui, virtude é um acúmulo, é a repetição de atos virtuosos. Isso que é a virtude. Então, os vícios são a repetição de atos equivocados que eu teimo em trazer para a minha existência. E as virtudes é a repetição, como Kardec falou, é a educação na esteira do tempo que eu trago para o meu espírito mortal para que eu possa alicerçar nos meus 3 níveis da casa mental, consiga atingir ali o principal nível, as atitudes sempre corretas no meu dia a dia. Então, qualquer um pode chegar nesse patamar, basta a gente se esforçar, né, cuidar das nossas atitudes no dia a dia, mas como você falou no princípio, sem ficar se culpando, porque todos nós vamos cair, isso é normal. Ninguém vai conseguir, a gente na nossa evolução, a gente sabe que nada dá pulo, nada dá um salto quântico, né? Tudo é gradual e lento. Então que saiba, eu vou me esforçar a cada dia, fazer aquela reflexão de Santo Agostinho, o que eu posso fazer amanhã que eu fiz de errado hoje para me melhorar. E pouco a pouco, com certeza, a gente vai conseguir cada vez mais ceifar os vícios e florescer a virtude dentro de nós. Então, ele estava falando, você estava falando, eu estava pensando, o esforço da pessoa. Isso é para adquirir uma virtude, né? Sim. Da mesma forma, a gente pode jogar aqui um atleta. Para ele ser um campeão olímpico, a pessoa fala, vê ele lá no pódio, ganhou aquela prova lá, fala, pô, não sei o quê. Mas o cara tá a vida toda Treinando, se dedicando dia e noite lá, somente aquilo. Para ele receber um coroamento, com uma medalha, pelo esforço que ele colocou a vida toda. Então, o nosso trabalho aqui, a nossa dedicação, a nossa competição é contra nós mesmos aqui, né? Para você combater os vícios, né? E ir em busca das virtudes. Porque se a nossa essência é divina, nós temos condições de trabalhar isso muito bem, né? Como você falou, a gente fica lamentando, reclamando. Nunca a vida está boa para quem está vivendo, né? A situação. Sempre acredita que a vida do outro é muito melhor, né? Eu não sei, a D'Alessandro, nós vamos ter que encerrar agora. Você queria fazer as suas considerações? Fica a gratidão perante os colaboradores da instituição, aqui do programa, encarnados e desencarnados, e fica o convite a todos os telespectadores e ouvintes a seguir a orientação de Santo Agostinho na questão 919 e o anjo de guarda. Ele relembra o anjo de guarda. O anjo de guarda é esse que já fez esforço e está nos apontando o caminho para o nosso esforço. Legal. Bom, pessoal, nós vamos encerrar agora, estão falando para a gente encerrar. Hoje eu vim com essa camisa aqui da Bonis, eu tenho que justificar, né? Porque brincaram tanto comigo aqui, mas falando em vícios, virtudes, esforço, determinação, eu gostaria de encerrar assim, só lembrando, eu tive um amigo nosso aqui, muito querido, que desencarnou há poucos dias atrás, é Marcílio França, o Tilo. E o Tilo, quando eu o conheci, ele fez algumas revelações para mim. Ele foi um cantor famoso, fez sucesso. E ele estava passando uma situação difícil na vida, né? Porque cantava na noite, tem todos os problemas da noite, tem todos os convites, as seduções, as ilusões. Eu falei, Tilo, você vai ter que sair da noite. Eu falei, você aceita a minha sugestão? Você vai ter que sair da noite e vai ter que mudar a tua vida. E eu fiz essa proposta de sair da noite e de fazer outra coisa. Você vai fazer evangelho no lar. Peguei um evangelho, dei para ele, expliquei mais ou menos como funcionava. E você faça isso, que isso vai te auxiliar. A partir daquele dia, ele foi obediente, não para mim, mas consigo mesmo. Ele fez essa proposta de mudança na vida. E ele fez a mudança. Muito interessante. E teve umas 2, 3 semanas, eu encontrei com ele antes de ele ser hospitalizado, e ele reforçou isso para mim. Hoje eu tenho evangelho no lar.
Eu falei, esse cara aí faz mais evangelho no lar que eu, porque eu não conseguia ser tão disciplinado como ele. Então, assim, segue aqui o nosso abraço, o envolvimento, com muito amor, com muito carinho, a essa pessoa amiga de todos nós aqui, e que, onde quer que se encontre, possa receber esse carinho. E eu vou só revelar uma coisa muito interessante para ver a capacidade criativa dessa pessoa, que certa feita o presidente da Adidas no Brasil chamou ele para uma conversa. E na conversa o presidente da Adidas falou o seguinte para ele, fez uma pergunta. Ele falou assim: você quer ficar rico ou milionário? Olha só. Ele foi tomado de surpresa, rico ou milionário? Ele falou: mas por quê? Ele falou assim: porque se você quiser ficar rico, vem trabalhar para mim. Vem trabalhar para mim, você vai ser uma pessoa rica. Mas se você quer ficar milionário, continue com as suas ideias. Olha que interessante. Então, segue aqui o nosso abraço a todos vocês que estão nos assistindo e que se esforçam diariamente para ser mentes criativas para o bem, para superar as dificuldades, sem consciência de culpa, mas sabendo o valor que cada um de nós temos, porque nós somos filhos de Deus. Deus é o Criador, é o Pai do Universo. Nós somos herdeiros de Deus. O universo é nosso. Agora nós temos que sair nessa conquista do universo, conquistando principalmente a nós mesmos, nos valorizando, tendo autoestima, para que a gente vá em busca das virtudes e deixe os vícios lá para trás, para que sirvam de exemplos para os outros, que vale a pena se esforçar, porque vai viver na plenitude da virtude. Um abraço a todos vocês e até o próximo sábado. Nas redes da caridade. Apoio: Cantina Liliana, Restaurante e Pizzaria, Luxor, Empreendimentos Imobiliários. Visite o Residencial Manaíra e Embaçaí. Orla Autoescola, sua melhor opção em dirigir.